Obrigada, Humberto, e bom dia a todos. Hoje o tema será para falar um pouco mais sobre a capacidade de pagamento das empresas na América Latina, hábitos de pagamento e também o cenário econômico global e da região nesse momento, tá? Então, começando, a gente fala um pouco dessa pesquisa de pagamentos, que é algo que a gente faz não só para a América Latina, mas mundo afora, né? Anualmente. Então, qual que é a ideia, né? É ter mais informações sobre quais são os prazos de pagamento normalmente aplicado pelas empresas em diferentes países, em setores, assim como também se ela costuma oferecer pagamentos a prazo, se tem atrasos, quanto isso significa do faturamento, por que normalmente ela tem esses atrasos, né? E o que ela espera adiante. Então, conhecer um pouco mais a situação, de fato, e como o contexto macroeconômico acaba afetando as empresas. E eu acho que isso é extremamente interessante para a América Latina também, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar esse tipo de dados, né? Então, aqui eu trago um pouco da pesquisa, então, não estão todos os dados, porque a última foi do ano passado, né? Então, aproveito também para convidar vocês, porque a gente, agora nesse mês, também lançaremos para a pesquisa de 2025, mas um pouco do que a gente observa nessa pesquisa, tá? Então, aqui começando um pouco sobre qual que é o prazo de pagamentos normalmente aplicado pelas empresas da América Latina. Esse prazo, a maior parte das empresas um prazo de 30 a 60 dias, né? A gente observa que não variando muito de um ano para o outro, então aqui a gente tem tanto o resultado, a média de 24 como de 2023, que ficou ali em torno de 40% das empresas né, que praticam esse prazo, e seguido depois com entre 60 e 90 dias, que também foi o segundo mais aplicado, né? A gente observa também que vendas a prazo é algo muito comum na região. Então, no ano passado, 88% das empresas que responderam a essa pesquisa vendiam a prazo. Tá? E isso também não mudou muito, ficou bem estável em relação ao ano de 2023. Então, realmente é algo historicamente amplamente utilizado. E o principal motivo é que é a prática de mercado. Então, se eu não vender a prazo, né, vou perder para a concorrência. Tá? E olhando de país a país, isso também, claro, varia um pouco de um ano para o outro, mas não tem nenhum país que fuja muito desse prazo médio entre 30 e 60. Tá? Então, a gente não tem nada abaixo de 46 dias, por exemplo, nessa amostra para alguma das principais economias entre 23 e 2024. Indo para o próximo slide, então, a gente tem um pouco desse retrato também setorial, tá? E aí, mais uma vez, os dados de 23 e 24. Bom, claro, sempre acaba variando um pouco esse prazo de um país para outro, mudando o ano, né? Mas, de modo geral, também, a gente observa que o setor de transportes, que tem um prazo ali um pouco mais baixo, menor de 40 dias, isso foi recorrente nas duas pesquisas, né? Mas, por outro lado, o setor químico e farmacêutico costuma trabalhar com um prazo que é um pouco mais longo que os demais, também não muda muito, não foge muito essa regra até 60 dias, mas um pouco mais longo, mas de modo geral você está ali em torno de 45 a 60 dias, tá bom? Mudando para o próximo slide, por favor, temos então um pouco sobre quais são os principais motivos de inadimplência, né? E as ferramentas de gestão de crédito. Então, os dados de 2024 mostravam que os principais motivos de não pagamento era principalmente tratando de não pagamentos de seus clientes, né? Então, quem respondeu e teve um cliente que não pagou, esse cliente também teve um pagamento, uma inadimplência, né? Então, é um efeito em cascata que foi o principal motivo mencionado. E só fazendo uma comparação também com o ano anterior, esse realmente parece ser o motivo mais recorrente para que você tenha uma situação de não pagamentos. O segundo motivo mais mencionado foi uma menor demanda. Então, a gente sabe que o crescimento na América Latina
não tem sido algo expressivo nos últimos anos, então ali em torno de 2%, e é claro que você tem situações pontuais, dependendo de país para país, né? Por exemplo, a gente tem agora a Argentina numa recuperação, mas foram 2 anos de recessão, então isso acaba afetando demanda. Outro fator mencionado é as interrupções nas cadeias de abastecimento, né? Que isso foi bastante mencionado durante a crise do Covid, mas ainda assim também é um fator que ainda preocupava, que ainda gerava problemas, né, e desafios aí no último ano, tá? Custo de financiamento, né, isso é um outro ponto, e isso com certeza tem uma relevância importante. A gente viu que no último ano a taxa de juros avançou, né, na redução, mas ainda assim permanecendo em patamares muito restritivos em muitos países, né, como no caso da Colômbia, o caso principalmente do Brasil, né, que tem taxa de juros reais, né, descontada a inflação ali ainda em torno de 9%, 10%. Então, isso também foi bastante mencionado. E em relação às ferramentas de gestão de crédito utilizadas, na nossa amostra aqui, nesse caso, tem múltiplas respostas eram possíveis, né? Então, não era excludente. E é interessante observar que apenas 35% dessa amostra usava o seguro de crédito, tá? Que era o mais amplamente utilizado. Depois você tem 24% com recuperação de crédito, ou 23 ali com recomendações de buros de crédito. Enfim, então você vê que é uma percentagem baixa da amostra ainda que usa alguma ferramenta de gestão de crédito. Então, realmente, um espaço muito grande ainda para melhorias diante de um cenário ainda de muitas incertezas, né? Bom, com isso a gente passa para o nosso próximo slide, tá bom? Que é exatamente falando sobre o contexto econômico global, né? Então, como de fato é interessante esse último gráfico falando sobre a gestão de crédito, né? E esse espaço que eu falei ainda para mais novas, para outras ferramentas, né? E aumentar essa gestão, diante do que a gente vê nesses dois gráficos aqui, que é a questão da incerteza no cenário econômico global, né? Que é excepcionalmente elevada. Então, nesse primeiro gráfico, ele fala sobre a incerteza ele demonstra a incerteza política da política econômica global, tá? E como que a gente chega a esse dado, né? Como que esse dado é coletado? A partir de notícias de jornal, em que menciona esse termo de incerteza da política econômica global. Então, a gente observa que como aumentou essa frequência, né? É normal que você tenha esses momentos cíclicos, né? Mas essa forte alta no começo desse ano, né? Então, a gente observa também, paralelamente, esse mesmo indicador mais direcionado aos Estados Unidos e à política comercial, né, americana. A gente observa que ajuda muito a explicar esse comportamento. Também teve esse pico de casos. Então, não tenha dúvidas que, bom, ano passado a gente já tinha um contexto com várias incertezas, né, das questões geopolíticas mundo afora, né, mas que foi adicionado também foi, de fato, a política comercial norte-americana, né, e que gera essas mudanças frequentes, além de ser uma taxa mais alta, um comércio internacional mais protecionista, mas também essa mudança de regra a todo momento, né? Então, é difícil para as empresas poderem se adaptarem, né? Porque não é uma mudança agora, essa agora é constante, né? Essa volatilidade que acaba afetando. Então, de fato, uma coisa que a gente diz que é certa é de ser surpreendido. A gente tem sido surpreendido a todo momento, né? Bom, com isso a gente passa para o nosso próximo slide, por favor, que falando um pouco sobre os impactos na economia dos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente tem os dados mais de atividade econômica nos Estados Unidos. Então, desde que o atual governo assumiu, né? Então, em 20 de janeiro desse ano, a gente teve duas leituras de PIB, né? Primeiro trimestre e segundo trimestre. Mas essa leitura ela é um pouco mais complexa, porque você tem efeitos, diante dessa elevada incerteza, tem efeitos temporários, né? Então, empresas que se anteciparam aumentando importação fortemente, com medo das tarifas no primeiro trimestre, com isso também provocando uma alta de estoques. Com isso, você teve uma queda
anualizada do PIB de 0,5% no primeiro trimestre, mas muito por conta desses efeitos temporários de aumento de importação, né? Então, você vê essa em amarelo a contribuição negativa do comércio exterior no primeiro trimestre. E no segundo, por outro lado, o crescimento anualizado foi de 3%. Então, isso quer dizer que a economia está agora mais forte? Não. É por isso que é importante olhar nos detalhes. Quando a gente olha, uma grande parte é essa devolução também desse movimento temporário que você viu no primeiro trimestre, né? Então, com isso, as exportações líquidas cresceram fortemente no segundo trimestre. Quando a gente olha mesmo o que a gente chama de núcleo, né, da demanda, que é o segundo gráfico, né, demanda doméstica, então aqui a gente fala de investimentos privados e junto com o consumo das famílias, o dado muda, né? A gente compara aqui, por exemplo, com a média entre 2015 e 2019, a gente observa que tem esse sinal realmente de desaceleração da atividade, e ficando ali bem abaixo da média, o período ali do primeiro e do segundo trimestre. Então, de fato, alguns sinais de alguma perda de tração da atividade nos Estados Unidos. Com isso, a gente segue para o nosso próximo slide, por favor, a gente fala um pouco mais também sobre o comportamento da inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, a inflação também, por hora, você não tem um impacto, a gente não consegue visualizar ainda o impacto das tarifas, né? Claro que esse risco segue presente, o Banco Central menciona, o Federal Reserve, né, a preocupação, a alta incerteza em relação ao impacto das tarifas, até pelo fato de que tem oscilado bastante essa política comercial. Mas ontem mesmo saiu o dado da inflação de julho e que veio em linha com o esperado e a inflação permaneceu em 2,7%, ainda longe dos 2%, mas assim, não houve uma aceleração ali no curto prazo, né? Então, e isso vem junto com dados mais recentes, não só da atividade econômica de enfraquecimento, mas também do mercado de trabalho. A gente sabe que nos Estados Unidos o Banco Central americano, né, o Federal Reserve, tem um duplo mandato, não só de contenção de inflação, mas como também o olhar sobre o mercado de trabalho. E os dados mais recentes mostram também uma desaceleração né, na criação de novas posições de trabalho. Então, no segundo gráfico, a gente observa o payroll, né, que é o indicador mais utilizado para medir o desempenho do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que no mês de julho veio abaixo das estimativas e também uma revisão importante para os meses anteriores de maio e de junho, né? Então, a gente observa, de modo geral, uma desaceleração da atividade econômica, sinais de também desaceleração no mercado de trabalho, os efeitos que ainda não estão claros na inflação, e com isso uma pressão maior, né? E aumentando os mercados também aumentam aí as perspectivas de que o Banco Central dos Estados Unidos deve talvez começar a reduzir juros em setembro, né? Então, as apostas estão mais inclinadas nessa direção de começo de corte de juros por conta dessa conjuntura, tá? Com isso, vamos para o nosso próximo slide, por favor. Falando, então, do nosso cenário global para a atividade econômica mundial. Em termos de perspectiva do PIB, a gente espera, então, esse cenário de aceleração do crescimento para esse ano, saída de um crescimento de 2,8% da economia mundial ano passado para 2,3% e permanecendo ali, né, saindo para 2,2% e permanecendo ali em 2,3% no ano que vem. Tá? Isso muito explicado também o desempenho nos Estados Unidos. A gente imagina, então, que o crescimento deva sair de 2,7%, né, do PIB ano passado para 1%, e na China de 5% para 4,5% esse ano. Né? Então, de modo geral, também os riscos estão inclinados para baixo diante da incerteza com relação à política tarifária, né, dos Estados Unidos e como isso pode implicar para as principais economias do mundo. Tá? No próximo slide, teremos, então, um pouco da questão das insolvências. Então, isso é algo que a gente acompanha muito de perto, a evolução das insolvências empresariais mundo afora, e fazendo uma comparação aqui com
com o período de 2019, então pré-pandêmico, e olhando a média móvel trimestral para ver essa tendência, né? O que a gente observa é que ela permanece bem elevada, as insolvências, e acima do período pré-pandêmico. A gente esperava inicialmente, no começo do ano, que houvesse uma melhora gradual, né? E principalmente a partir do segundo semestre desse ano, diante da redução de juros que já foi implementada pelos bancos centrais, na maioria dos países aí, mundo afora, mas esse cenário mudou, né, diante também dessa perspectiva de menor crescimento e essas incertezas comerciais, né? Então a gente vê essas insolvências que são muito impulsionadas pela queda das margens das empresas, né, e despesas de juros que ainda estavam elevadas até recentemente. Então, que vem nessa tendência, deveria vir uma tendência de melhoria por conta da redução de juros, mas que ainda pesavam para as empresas. Tá? Mudando para o próximo slide, por favor, temos então o cenário para a América Latina. Então, a gente também a gente espera um crescimento semelhante para a região, um pouca variação, quando a gente pensa no crescimento do PIB da América Latina, né? A média. Então, ano passado, a estimativa é que tenha crescido 2,2%, esse ano cresceria um pouco menos, 2,1%, e melhorando um pouco para 2,3% ano que vem. Mas o desempenho, quando a gente olha as principais economias, claro, diverge, né? Então, o que deve contribuir mais para essa desaceleração do crescimento em 2025 bom, principalmente a situação do México, né? Então, o México cresceu 1,4% no passado, a gente espera que permaneça estável esse ano, e, claro, a incerteza é bastante elevada, diante de toda a questão da política comercial dos Estados Unidos, né, que afeta tanto o México, não só pelo canal de exportação, mas também investimentos, né, dado que muito dos investimentos do setor manufatureiro tem como perspectiva vendas para os Estados Unidos. Então, no momento que você não tem certeza sobre a questão tarifária nos Estados Unidos, isso acaba também afetando planos de investimentos. Então, a gente observa, de fato, essa desaceleração importante do crescimento e, a princípio, a economia deveria permanecer estável em 2025. Com relação ao Brasil, no primeiro trimestre ainda foi muito forte a atividade econômica, cresceu 1,4%, por conta do setor agrícola, que se recupera dos efeitos do El Niño, mas os dados do segundo trimestre, bom, o PIB ainda não foi divulgado, mas pelos indicadores preliminares que temos até agora, de fato, como era esperado, a gente já observa uma desaceleração importante da atividade econômica. E qual que é o principal motivo por trás? É a alta taxa de juros, né, que tem um efeito defasado sobre a economia, mas que dá sinais de fato de que leva a uma desaceleração do crescimento. Por outro lado, o que deveria ajudar para o crescimento esse ano é a Argentina saindo, né, da recessão depois de 2 anos consecutivos de queda. A gente espera um crescimento de 5% esse ano, principalmente impulsionado pelo consumo das famílias, por conta da melhora, né, a queda da inflação, tá? Mas também os investimentos que devem melhorar por conta do melhora do ambiente institucional, né, ambiente econômico. Assim, estamos falando de uma base baixa de comparação também, mas com isso deve ajudar para o crescimento. Né? Indo para o próximo slide, temos então a questão da política comercial dos Estados Unidos, as tarifas recíprocas e como isso afeta a América Latina. A gente observa que, de modo geral, a região é relativamente menos afetada, mas é claro, temos aqui exceções, né? No caso do México, né? Que é o mais notório, dado que você tem mais de 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos, e você tem ali, isso dá algo como 1/3 do PIB mexicano. Para os demais, para a Colômbia, para o Equador, também é o principal destino das exportações, mas quando se pensa em termos de representatividade para o PIB, ela é bem inferior. Pensando em questão das tarifas recíprocas, então, para a maioria dos países da América Latina, foi aplicada a tarifa de 10%, né? Recentemente, agora subiu a tarifa do Equador para 15%, porque tem um pequeno déficit. Os Estados Unidos tem um pequeno déficit com o país, mas também não foi uma alta tão expressiva, né? E no caso do Brasil, que é o mais importante aqui, que saiu de 10% para 50%, né? A partir do dia 7 de
Mas um detalhe importante é quando a gente pensa, uma coisa é a tarifa recíproca e outra coisa é a tarifa efetiva, considerando todas as isenções que tem. Então, mesmo no caso do Brasil, ela sai de 50 então para 30. Então, é claro, é muito elevada, mas é bem menos do que esses 50. Né? No caso do México, bom, agora está em 25%, mas esse 25% é aplicado apenas a produtos que não se aplicam às regras do acordo comercial, né, do SMCA. Então, essa tarifa média cai para 7,5%. Né? Então, isso acaba minimizando um pouco os efeitos negativos. Né? Mas, novamente, em relação ao Brasil, a gente sabe que essa tarifa ainda de 30% é muito elevada. Né? O que ajuda é, de fato, essa representatividade baixa para o PIB, né, das exportações para os Estados Unidos, né, que dá algo como 1,8 do PIB. Quando a gente pensa nos produtos que estão sujeitos, de fato, a essa taxa mais alta, então isso cai para 0,7% do PIB brasileiro bom, esperamos também pelas medidas que devem ser anunciadas hoje pelo governo para tentar ajudar as indústrias que ainda assim são afetadas pela questão do tarifaço. Tá? Com isso, vamos para o nosso próximo slide, por favor. Um outro efeito importante é a questão da taxa de câmbio. Então, ano passado, a gente vê as moedas da América Latina depreciando fortemente diante do dólar forte, né, da taxa de juros elevadas por lá, né, e também pelas questões domésticas, incertezas fiscais no Brasil, na Colômbia, né, cenário político também no México, então isso acabou afetando muito as moedas no ano passado, e por outro lado, esse ano a gente vê um movimento de apreciação, né, com exceção do peso mexicano, mas os demais com uma apreciação importante, não suficiente para compensar o que se perdeu no passado, mas um movimento que é muito mais relacionado com o cenário global do que com melhorias domésticas. Né? Então, a gente observa no primeiro gráfico o dólar frente ao indicador DXY, né, que é o dólar frente a 6 moedas fortes, né, que está em verde, e também o dólar em relação a moedas de países emergentes. Então, esse ano, considerando a base 100 em janeiro, a gente observa, de fato, essa perda de força do dólar, né, diante de todas as incertezas da questão das tarifas, afetando o crescimento. Esse movimento ganhou novamente força agora em agosto, com a ideia de que o Federal Reserve poderia estar próximo à redução de juros também. Né, mas, de fato, as moedas dos países desenvolvidos parecem ainda mais beneficiadas do que dos emergentes. Então, por exemplo, se a gente olhar em conta o real e as demais moedas da América Latina, em geral, se apreciaram bem em relação ao dólar, esse movimento também mais contido se a gente comparar com o euro, por exemplo. Tá? Mudando então para o nosso próximo slide, por favor. Então, falando da questão da inflação na região, um câmbio mais apreciado é uma boa notícia para a inflação, com certeza, né? Reduz a pressão dos bens importados, né? De preços de bens importados. O cenário que a gente tem para a inflação na região, ele é relativamente mais benigno do que os picos que a gente observou ali em 2023 né, e em alguns casos 2022 e 2023. A gente espera que continue num processo desinflacionário, ainda que com algumas ressalvas, né? Mas com uma inflação no final desse ano e continuando em 2026 menor do que em 2024, no caso do Chile, da Colômbia ou do México, no Equador e no Peru, ainda que possa estar um pouco mais alta, possa fechar um pouco mais alta esse ano, continuam muito bem controladas, né? Não é uma preocupação. No caso do Brasil, a inflação, né, vinha preocupando mais, está ainda bem distante do centro de tolerância do Banco Central, deve fechar esse ano ainda acima do ano passado, mas as expectativas de inflação começam a melhorar levemente na margem diante dessa apreciação do câmbio. Né? As leituras de inflação recentes têm mostrado um pouco mais benignas, ainda que siga num patamar elevado. Tá? E, por fim, o destaque é a Argentina. Então, a Argentina que chegou a um pico inflacionário ali em abril do ano passado, quase 300% de inflação, realmente a inflação tem caído muito rápido, ainda que siga no patamar muito alto, mas a projeção é que encerre esse ano em 27
por cento, né? Então bem distante desse pico, baixando para 16,5% no ano que vem, né? A última revisão da projeção aumentaram um pouquinho, porque o câmbio começou a depreciar um pouco mais, mas ainda assim segue um cenário bem importante, né, de descompressão de preços. Com isso, no nosso próximo slide, mostraremos um pouco mais sobre a questão de juros. Então, essa menor pressão de inflação abre espaço para que os bancos centrais da região possam ainda promover algum corte de juros residual, né? Já foi, a gente pode ver no primeiro gráfico, os juros já caíram bastante na região, mas ainda há um espaço residual para cortes, no caso do Chile, Colômbia, México e Peru. No Brasil, por hora o cenário ainda né, a maioria ainda acredita que a taxa deva permanecer em 15% até o final do ano, que versus a inflação dá uma taxa de juros real de quase 10%, né, muito elevada, mas já começa a aumentar o número de pessoas que acreditam que o Banco Central possa começar a reduzir juros ainda no final desse ano, né? Então, a princípio seria para o começo do próximo trimestre, mas há um viés de que isso possa ser antecipado um pouco diante das leituras mais benignas de inflação e recentes e desaceleração da atividade econômica. Com isso, a gente vai para o nosso próximo slide, que é a questão de pagamentos na América Latina. Como as taxas de juros ainda estão elevadas, a gente observa que a capacidade de pagamento, assim como aquele gráfico que a gente viu de insolvências em mercados desenvolvidos, também é um desafio na América Latina em alguns casos, alguns países, como a caso da Colômbia e do Brasil, né, que são dois exemplos de taxas de juros que ainda estão elevadas. Então, aqui no primeiro gráfico, a gente tem o número de pedidos de recuperação judicial na Colômbia durante o primeiro semestre desse ano, em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Em alguns setores teve alguma melhora, mas na maior parte dos casos você tem ainda um aumento de RJs no começo desse ano, em comparação com o ano passado. E no Brasil, nos primeiros 4 meses, né, que são os dados que tem disponíveis, você teve uma queda de 7% comparado com o ano passado, mas aí é bem importante você levar em consideração a base de comparação, porque ano passado foi um recorde de casos de RJ, né, histórico. Em 2023, tinha crescido 69% em comparação com 22, depois, em 2024, cresceu mais 62%, e aí foi esse recorde. Então, está caindo 7%, mas 7% em cima de um valor que é muito elevado, né? E aí também é importante os detalhes, né? Quando a gente observa entre principais grupos de setores, né? Você tem a parte do setor primário, que engloba a parte do setor agrícola, ainda com crescimento nesse período de 4 meses de 80% em comparação com o ano passado. Então, é um cenário ainda de muita cautela, né? De taxa de juros ainda muito elevadas. Tá? Então, com isso, a gente vai para o nosso último, eu vou para o meu último slide, que é um resumo do que a gente conversou aqui, né? Então, a gente tem as incertezas no comércio exterior e as tensões geopolíticas que ainda estão presentes, que acabam impactando negativamente as projeções de crescimento da economia global, né? Como a gente mencionou, saindo ano passado do crescimento de 2,8 para algo em torno de 2,2, 2,3 para a economia mundial esse ano. Por enquanto, esses efeitos sobre a inflação parecem limitados, né? Como a gente viu, a questão da inflação nos Estados Unidos, a gente não vê um efeito claro ainda do impacto negativo sobre os preços. Apesar da tendência de queda de taxa de juros em diversos países, as empresas ainda enfrentam desafios significativos para manter a capacidade de pagamentos, né? São os dados de insolvência que mostram que a insolvência segue acima do patamar pré-pandêmico e, por fim, mudanças potenciais nas rotas comerciais também adicionam complexidade ao cenário econômico. Então, diante dessa inconstância em relação às tarifas, a gente vê os países tentando buscar novos mercados. Só que o maior desafio é que não é um único país que está sofrendo isso. Então, tem vários países ao mesmo tempo sofrendo com tarifas e tendo que se ajustar, o que torna ainda mais desafiador essa busca por novos mercados. Bom, isso era tudo da minha parte por hora. Obrigada pela atenção. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui com nós hoje.
Vou falar devagar, porque eu sei que tem tradução, senão os tradutores ficam loucos aí, ficam bravos comigo. Mas, bom, hoje eu quero contar para vocês como que a Coface transforma dados em decisões estratégicas. Como que a gente ajuda as empresas a comprar e vender com mais confiança e menos riscos. Então, a ideia é compartilhar com vocês isso, e como que nós transformamos o risco em uma vantagem competitiva através de informações. Então, para começar, o próximo slide, por favor. Bom, porque a Coface, muito rapidamente, nós combinamos uma expertise global com dados locais para fornecer uma visão 360 do risco de um negócio, tá? Há quase 80 anos nós ajudamos as empresas a venderem mais e melhor. A nossa especialidade é avaliação de empresas, sejam elas clientes ou fornecedores. Nós somos a única empresa do setor que realmente assume risco. A Coface tem uma exposição de 670 bilhões de euros global. E tomamos mais de 10 mil decisões de crédito diariamente. Estamos presentes em mais de 200 países e temos um banco de dados que conta com mais de 220 milhões de empresas, com informações das melhores fontes locais e internacionais. Próximo slide, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho dos desafios, gente. Todas as empresas têm desafios semelhantes: expandir mercado, vender mais, não ter prejuízo. Normalmente, na maior parte dos casos, não temos forças de vendas suficiente para fazer tudo o que precisam fazer. E para conseguir vender mais e não ter prejuízo, é fundamental evitar a seleção adversa e antecipar quais são as possíveis inadimplências e as possíveis oportunidades. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a nossa solução Urba 360 e vou compartilhar 4 casos de empresas que tinham necessidades semelhantes a essas, muito em linhas com o que todos nós temos e como que elas utilizaram cada uma a nossa solução, na verdade, em cada um desses casos para expandir os seus negócios. Então, se nós vamos para o próximo slide, por favor. Bom, a nossa solução Urba 360. O Urba 360 oferece uma visão 360 de uma empresa. A nossa metodologia possui 6 pilares: avaliação do risco país, avaliação do risco setorial, score, opinião de crédito, dados financeiros e índice de atraso de pagamento. Esses 6 pilares, eles oferecem individualmente e combinados diferentes insights que podem ser utilizados para necessidades diferentes, trazendo benefícios diferentes também. Então, se nós vamos para o seguinte slide, vamos falar do primeiro pilar, que é risco país. O risco país é a maneira da Coface de avaliar o ambiente geral que uma empresa opera. Então, nós analisamos diversos fatores macroeconômicos, desde a estabilidade econômica e política até o acesso, a facilidade de acesso ao crédito e a facilidade de fazer negócio entre as empresas. São mais de 20 economistas que temos, nós conhecemos aqui hoje a Patrícia, que é a responsável, a economista-chefe da América Latina, mas são mais de 20 economistas trabalhando para realizar essas análises de mais de 160 países, que é traduzida, na verdade, em notas de A1, que é o risco muito baixo, e nota E, que é risco extremo. Próximo slide, por favor. Além do risco país, é fundamental entender como se comporta o setor onde uma empresa atua. Então, o nosso segundo pilar é o risco setorial, porque sabemos que alguns setores são mais vulneráveis a choques externos ou ciclos de negócio. E todos os trimestres, os nossos economistas avaliam os 13 principais setores das 6 regiões geográficas globais, com base na nossa experiência e nos dados financeiros das empresas. Nessa análise, nós consideramos as pressões de margem, dependência de crédito, volatilidade, regulamentações e outros fatores. E esse indicador ele é muito importante, porque uma empresa ela pode ser financeiramente saudável, mas se ela operar em um setor de alto risco, ela está mais exposta e a gente precisa pôr atenção a isso. Seguinte slide, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho de vendas externas e como evitar a seleção adversa. A Patrícia comentou que a incerteza global é alta, né, gente? E sabemos disso. Mas é possível desenvolver novos mercados. E eu vou compartilhar o primeiro caso com vocês,
que a Patrícia também mencionou, a gente sabe que hoje a situação da Argentina, ela está muito melhor do que era, mas há 2 anos atrás era um ambiente extremamente complexo. Mas mesmo em ambientes assim difíceis, existem boas empresas e boas oportunidades para a gente desenvolver os nossos negócios e operar com segurança. Nesse caso, temos um grande cliente que é um exportador de produtos têxteis de setor têxtil, que exporta roupas e fraldas para a Argentina, e a necessidade que ele tinha era: olha, eu preciso continuar operando na Argentina e eu preciso expandir a minha carteira. Então, eu preciso conhecer quais são as empresas e como elas estão operando. A solução que nós propusemos para eles foi o nosso Full Report, que é um relatório completo que temos, onde eles podiam conhecer a saúde financeira de cada uma das empresas, fossem clientes atuais ou novos prospectos, e além disso, o score monitorado. Por quê? Porque eles precisavam acompanhar a evolução dessa empresa ao longo do tempo. E qual foi o resultado dessa parceria e da utilização dos nossos insights? Eles não tiveram, aí que são quase 3 anos de parceria, nenhuma inadimplência entre os distribuidores, tá? Em alguns casos eles tiveram questão de controle cambial, mas não inadimplência. Próximo slide, por favor. Vamos falar do nosso terceiro pilar, que é o LPI, ou o índice de pagamento, de atraso de pagamento. É uma métrica que foi desenvolvida pela COFACE para avaliar o comportamento de pagamento das empresas em todo o mundo, tá? Esse índice ele auxilia as empresas na avaliação de riscos, porque a gente fornece insights adicionais com base no histórico interno de sinistros e atraso da COFACE. Assim, vocês podem compreender qual que é o risco potencial de inadimplência futura de uma empresa. O que é muito importante é que o LPI é calculado utilizando dados fatuais, ok? Das interações comerciais da COFACE como seguradora com os seus clientes, baseado nos últimos 60 meses e globalmente. É um índice crucial para a nossa própria equipe de subscritores de subscrição de risco, tá? Os nossos underwriters. Ele auxilia na tomada de decisões por meio da análise de dados fatuais e não apenas preditivos. E por que que isso é importante, gente? Porque caso uma empresa, vamos dar um exemplo, uma empresa brasileira, ela pode honrar pontualmente os seus pagamentos locais. Mas caso ela atrase recorrentemente seus compromissos internacionais, é um ponto de atenção. E quando a gente fala em avaliar uma empresa com base apenas em dados, por exemplo, de bureau de crédito locais, esses indicadores, essas informações não estariam disponíveis. Então, esse indicador ele é de grande auxílio para as empresas que querem, de fato, ter uma visão do comportamento real dessa empresa. Próximo slide, por favor. Bom, Patrícia mencionou aí que as insolvências empresariais estão em alta em todos os países e, embora tenha uma pequena melhora, ainda é um nível muito alto. O ponto positivo para nós é que, com o nosso monitoramento contínuo, nós conseguimos antecipar esse movimento. E aqui vai um outro caso de uso, algum outro exemplo de como os nossos insights beneficiam as empresas. E esse caso, não apenas os nossos clientes de serviços de informação foram beneficiados, mas também a COFACE como uma seguradora. É o caso da AgroGalaxy, uma empresa do setor agro, que a maioria de vocês que estão aqui no Brasil conhecem, foi decretada a recuperação judicial em setembro do ano passado, mas nós conseguimos evitar as perdas de crédito antes da recuperação judicial. Era uma empresa que nós já vínhamos monitorando há muito tempo no nosso portfólio, e através do nosso monitoramento contínuo, em maio de 2023, nós identificamos uma deteriorização na saúde financeira dessa empresa. Então, em julho de 2023, nós zeramos a exposição, né, no caso da seguradora, para essa empresa, e alertamos todos os nossos clientes que tinham um monitoramento dessa empresa na unidade de serviços de informação sobre essa conduta. Com isso, 13 meses, 14 meses antes da inadimplência, todos os clientes foram avisados dessa deteriorização e nós evitamos, assim, tanto as perdas na seguradora, quanto para os nossos clientes que contavam com esse monitoramento. Próximo slide, por favor. Um outro pilar super importante da nossa ferramenta Urba 360 são os indicadores financeiros. Sempre que disponível, nós trazemos todos os principais, dados financeiros de uma empresa, e nós fornecemos uma visão
clara da saúde dessa empresa, comparando ela, o desempenho dela, com o desempenho de empresas similares, tá? Sempre comparamos uma empresa aos seus pares no mesmo país, uma empresa do mesmo porte e atividade econômica semelhante. Classificamos os índices em quartis, ok? Então, esses quartis indicam o desempenho de uma empresa em relação aos pares que estamos analisando. Por exemplo, se o crescimento de vendas dessa empresa estiver entre os 25% melhores, a empresa supera os 75% dos outros pares, né? E o que acontece quando um grupo de pares não tem empresa suficiente para fazer uma análise? Os dados são agregados por código de atividades mais amplos, mas mantendo a consistência de país e tamanho, ok? Próximo slide, por favor. Bom, vou compartilhar com vocês um caso, porque, claro, imprevistos acontecem, às vezes as coisas saem do planejado. Esse caso que eu vou compartilhar é da JetSmart. A JetSmart ela é uma companhia de baixo custo peruana, ok? Ela vende passagens, desculpa, operando no Peru, ela vende passagem para todas as entidades governamentais do Peru através de uma plataforma do governo do Peru que chama Peru Compras. Depois da venda da passagem, cada entidade programa os pagamentos diretamente aos fornecedores nessa plataforma. E o que acontecia? A falta de gestão podia causar atrasos significativos no recebimento dessas vendas. A COFACE desenvolveu em conjunto com eles algumas estratégias e operacionalizações do serviço de cobrança que foram feitas de uma maneira muito amigável e efetiva. Essa estratégia e essa operacionalização eh, possibilitou a esses compradores não ter atrito com o governo. Então, manteve todo o relacionamento positivo durante essa execução. E como principal ganho, houve uma redução na taxa de inadimplência em 14 pontos percentuais em apenas 6 meses. Ok? Se vamos para o próximo slide, por favor. Nosso score. Bom, o score da COFACE. O que é o nosso score? O score ele é um cálculo de probabilidade de inadimplência de uma empresa durante o período de 12 meses. Nós demonstramos, através dessa nota, a avaliação de 0 a 10 de uma empresa que quanto maior a pontuação, melhor e mais resiliente é o seu parceiro de negócios, tá? Aqui nessa ferramenta, o que é interessante é que a gente tem acesso não apenas à nota atual, mas também à evolução histórica dessa nota e qual é a probabilidade de inadimplência associada a ela ao longo dos anos. Um outro ponto que é muito importante, a aplicabilidade desse score ela é global. Ok? Então, essa é a métrica que a COFACE, é a base de decisões, das decisões de crédito da COFACE como seguradora, aplicado globalmente. E esse score, ele é monitorado e, na maioria dos casos, a capacidade de resposta é em tempo real. Então, é realmente fundamental para quando a gente quer ter uma visão rápida e certeira de qual a probabilidade de inadimplência de uma empresa. Se vamos para o seguinte slide, por favor. O último pilar, mas não menos importante, a recomendação de crédito da COFACE. Nós fornecemos a recomendação de limite de crédito com base na nossa extensa expertise em avaliação de risco. Então, aqui nós utilizamos exatamente a mesma metodologia para análise que a seguradora de crédito tem. Essa recomendação de crédito, essa solução, ela ajuda tanto a empresa a selecionar novos clientes, como também a fazer a recalibração da sua carteira atual de clientes, visando sempre o crescimento dos negócios com segurança. E o próximo exemplo que eu vou dar, que está no próximo slide, é exatamente isso. A gente tem um cliente aqui que tinha como desafio, que veio até nós e disse: olha, o meu desafio é vender mais para a minha carteira atual de clientes. Eles tinham uma carteira muito grande de clientes e eles precisavam entender como que eles estavam, né? Se havia possibilidade, se havia risco para maximizar os clientes atuais. Então, a gente realizou um buyer study, o que a gente chama de um buyer study, um estudo de carteira aqui com uma amostra dessa carteira total de clientes e muito rapidamente, baseado na nossa recomendação de crédito, que é o Credit Opinion, a gente identificou um aumento potencial de 12%
das vendas sem aumentar o risco, tá, gente? E essa é uma outra solução que é extremamente, valorosa para os nossos clientes e que pode ajudar cada um de vocês, às vezes, a maximizar todo o esforço que foi feito em aquisição de clientes que já estão na carteira. Bom, se vamos para o último slide, agora é o último slide mesmo, então um recap aqui de tudo que a gente falou, qual a mensagem, na verdade, que eu quero deixar para vocês. Dados sem ação, gente, não geram valor. A análise feita ela é tão boa quanto os dados que são utilizados. Aqui na Coface, nós acessamos as principais fontes de dados do mercado, garantimos consistência e padronização das informações para a tomada de decisão. E o mais importante, os nossos dados são transformados em decisões executáveis, tá? Em ação. Bom, a nossa equipe ela está à disposição para ajudar cada um de vocês na gestão dos seus clientes e fornecedores. Eu quis ser bem rápida aqui para não tomar muito tempo, porque eu acho que temos ainda perguntas e resposta, mas muito obrigado a todos e estamos à disposição. Maravilha, obrigado Carolina, obrigado Patrícia, super interessante o conteúdo de hoje. E de fato, Carolina, como você antecipou, nós temos algumas perguntas aqui da plateia que eu queria dividir com vocês, tá bom? Temos uma pergunta de Saskia Garçon, e está em espanhol, mas eu vou ler em português para benefício da tradução simultânea, tá? Nos dá bom dia e comenta o seguinte: pertence a uma instituição financeira cooperativa de poupança e crédito. E falou que você mencionou um caso, né, em que a Coface conseguiu antever com 14 meses de antecedência o não pagamento. Essa pessoa pergunta para a gente se esse modelo ou ferramenta pode ser aplicado de alguma forma para carteira de crédito. Seria algo semelhante ao cálculo de uma perda esperada da carteira. Poderia ser usado como um tipo de pontuação de rastreamento de portfólio que permite a previsão de inadimplência? Poderia ser aplicado para microcrédito ou apenas para crédito produtivo? São muitas perguntas, né, Carol? Deixa eu te ajudar. A primeira pergunta é se seria possível utilizar esse modelo para uma carteira de clientes ou carteira de crédito. Sim, sim, é possível utilizar. Então, como eu mencionei, nós temos um modelo standard padronizado que pode sim ser aplicado para avaliação dessa carteira. Tá? Ótimo. O que nós faremos é avaliar todas as empresas dessa carteira e a análise ela é individual. Esse que eu acho que é o grande ponto. Ela é individual para que fique muito claro quais ajustes devem ser feitos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Perfeito. Uma segunda pergunta dentro da pergunta é se daria para prever a perda esperada dessa carteira. Sim, sim, com o nosso score. Com o nosso score. O score ele faz exatamente isso. Ele mede a probabilidade de inadimplência de uma empresa. Então, quando a gente tem essa carteira, a gente vai ter uma escoragem, escorar toda a carteira, né? Atribuir uma nota a cada uma dessas empresas e monitorar. E o monitoramento é exatamente isso. Quando nós antevirmos algum risco, é sinalizado para o nosso cliente. Ótimo. E essa comparação, né, entre o crédito que a empresa dá versus a opinião da Tá? Coface pode gerar esse tipo de análise? Pode gerar também um tipo de análise, ela pode complementar, porque através da nossa análise o que a gente vai estar dizendo é que, olha, você hoje vende 50. De acordo com a minha análise e a minha expertise, sem aumentar o seu risco, você poderia vender 100. Ou, ao contrário, hoje você vende 100. Eu acho que você tem que ter um ponto de atenção aqui e reduzir para 50. E a gente monitora todas essas, tanto a recomendação quanto o score dessa carteira. Maravilha. E a última pergunta dentro dessa pergunta, mas que também é muito bom aqui para a gente conversar, é se poderia ser aplicado para microcrédito ou apenas para crédito produtivo? Que ele chama de microcrédito? Pessoa, se estamos falando de microcrédito, e aí eu vou falar aqui do Brasil, né? Desculpa, da onde que é Do essa Equador. pergunta, a gente sabe? Do Do Equador. Equador. Se é uma persona natural que é o similar ao MEI aqui no Brasil, não, é empresas, né? Então, uma pequena empresa, sim, mas um microempreendedor, não. Um microempreendedor, persona natural, em Equador, não.
Perfeito, maravilha, obrigado. E tem outra pergunta do Fabrício Dermolin. Uhum. Para o Urba 360, a parte de análise de dados financeiros, e no caso da empresa, que inclui esses dados, inclui dados de balanço e DRE? Sim, inclui. Quando tem disponível, sim, utilizamos esses dados para fazer aqueles 6 principais indicadores que demonstramos. Maravilha, ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui também para Patrícia. Patrícia, a gente viu, né, que tem os Estados Unidos se fechando para o mundo e acho que aqui na América Latina escolheu o Brasil ainda para fazer uma pressão adicional. E do outro lado, a gente tem a China se posicionando como uma potência alternativa. No longo prazo, você acha que a China vai disparar como principal parceiro comercial da América Latina ou pode haver algum tipo de desenvolvimento para manter esse equilíbrio relativo? Como a gente está falando de longo prazo e já no curto prazo a gente tem tanta incerteza, fica um pouco mais difícil, mas eu acredito em algumas dinâmicas. Bom, primeiro que em relação a esse cenário protecionista dos Estados Unidos, no longo prazo isso pode mudar, pode reduzir um pouco uma mudança de administração futura, né? Além do mais, você pode também ter alternâncias de governos aqui na América Latina, que podem estar mais alinhados ou menos alinhados, então menos vulneráveis a possíveis tarifas, né, em relação aos Estados Unidos. Mas eu acredito que vai seguir uma dinâmica meio parecida com o que a gente tem visto mais recentemente, né? Então, a gente tem como principal país exportador da América Latina o México. Né? E o México, como a gente viu ali, mais de 80% vai para os Estados Unidos. Apesar de todos os percalços nesse momento, eu acredito nessa relação de longo prazo, porque você tem indústria que é super interligada já, a proximidade geográfica, não é simples transferir toda a produção para os Estados Unidos, o custo do trabalho é muito mais alto. Então, isso não vai acontecer. Então, eu acredito nessa relação de longo prazo, ainda que tenha essas dificuldades. Para os países da América Central, também acredito que você vai continuar tendo os Estados Unidos como principal mercado, como é atualmente proximidade histórica, também questão histórica, assim. Mas, quando a gente fala em América do Sul, a gente, olhando só os dados da América do Sul, você tem esse crescimento muito exponencial de exportações para a China, e acredito nessa tendência, ainda que você tenha mudanças de governos mais alinhados com a China ou não na América do Sul. Porque, bom, a gente é um grande motor né, da parte agrícola, né? Está aqui há horas aqui citando todas as commodities agrícolas que a gente pode fornecer, e a China, como grande mercado consumidor, vai continuar demandando. E também pensando na questão da transição energética, né? E aí, cobre, que tem ali, pensa logo de cara em Chile e em Peru, mas a gente também tem outros países aqui que podem também fornecer. E o lítio, né? Com Chile, Bolívia, Argentina, né? São os principais casos. Então, acredito que essa relação vai continuar crescendo aí nos próximos anos. Maravilha, obrigado, Patrícia. Bom, a gente está quase acabando o tempo aqui, mas eu tenho uma última pergunta aqui para Carolina, tá? Ao longo da sua apresentação, Carolina, você foi mostrando, né, os vários casos e foi falando, né, do risco do crédito para clientes e tal. As técnicas e dados utilizados pela Coface para novos mercados, tem algum outro tipo de aplicação das outras empresas? Quer dizer, tem outras áreas além da área comercial ou de crédito que utiliza esses dados? Você tem algum exemplo para compartilhar com a gente? Tenho sim, Humberto. Bom, as nossas soluções são muito utilizadas para a avaliação e monitoramento de fornecedores. Ah, desde a Covid, né, desde do lockdown em China, a a necessidade de monitorar, de conhecer os seus fornecedores e monitorar vem se mostrando cada vez mais importante. Então, hoje nós temos diversos clientes, eu vou citar um exemplo, nós temos uma grande montadora que monitora com nós os 700 principais fornecedores globais, tá? Então, os fornecedores chaves deles, eles têm um monitoramento conosco. Então, uma das nossas soluções, não é essa solução aqui, essa solução também pode ser utilizada, mas nós temos outras soluções que são mais fáceis e mais adequadas ao processo de procurement e gestão de fornecedores, mas os princípios são basicamente o mesmo, né? Ter uma avaliação 360 de uma empresa. É você conhecer o seu fornecedor, você conhecer os fornecedores do
seus fornecedores, porque isso é muito importante não apenas para clientes, né? Eu preciso conhecer os clientes dos meus clientes para saber qual a situação real do cliente, mas quando a gente avalia os fornecedores, isso também é importante. Por quê? Um atraso, uma quebra de um fornecedor-chave do seu fornecedor pode impactar o seu negócio. Então, o que a gente está vendo cada vez mais? As empresas começou, né, quando eu falei assim, uma preocupação muito maior desde o lockdown de Covid com as empresas da China, né, o lockdown, todo mundo tendo que buscar outros fornecedores, fazendo uma análise e avaliação desse Tier 1 dos fornecedores, né, da primeira dos fornecedores diretos, mas agora cada vez mais é isso, é conhecer quem são os fornecedores dos seus fornecedores e os fornecedores dos seus fornecedores. E nós temos soluções para isso e conseguimos monitorar. E o que também é muito interessante é que conseguimos customizar. Então, dependendo da necessidade do cliente, conseguimos customizar as avaliações que serão feitas. O que é importante para você conhecer? É a questão comercial do seu fornecedor, se ele cumpre prazo, se ele entrega no prazo, né, se ele cumpre prazo de entrega, se ele tem uma boa política de descontos e uma política comercial, ou questões mais financeiras. Porque tem gente que fala, não, mas eu só pago contra entrega, então eu só pago depois que está tudo certo com o meu fornecedor, não tem esse risco. Ok, mas e o risco reputacional, né? Ou qual é a reputação do seu fornecedor? A sua empresa está associada. Então, são diversas análises que nós podemos fazer globalmente, isso também é importante, tá? Então, não são só para fornecedores ou no Brasil ou na Argentina, não tem que ser fornecedores domésticos, fazemos isso globalmente também. Ótimo. Muito bom. Bom, pessoal, a gente chegou ao final do tempo. Quero agradecer demais pelo conteúdo, pela participação da Patrícia e da Carolina, agregaram demais. E queria pedir para quem está conosco aqui ficar ligado. Nos próximos meses a gente vai ter outros webinários falando de outros temas interessantes aqui para desenvolvimento de negócios na América Latina. Muito obrigado a todos e um bom dia, bons negócios para todos. Muito obrigada, bom dia a Obrigada. todos. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.